Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia da jornada da prótese sobre implantes descomplicada. Eu sou a doutora Franciele Delgado e hoje quero continuar mostrando para vocês como aprender prótese sobre implantes de uma forma simples pode transformar o seu consultório, aumentando a rentabilidade e te posicionando como referência na odontologia. Se você sentiu que a aula de ontem já abriu sua visão sobre essa área, espera até ver o que eu preparei para hoje. Hoje a gente vai ampliar essa oportunidade e mostrar como evitar erros que podem custar caro na prática clínica e que a maioria dos dentistas nem percebe que está cometendo. Agora, talvez você esteja pensando assim: tá bom, Fran, mas será que eu conseguiria aplicar isso tudo na minha realidade? E se eu errar no meio do caminho? E se não for para mim? Eu entendo totalmente essas dúvidas. Eu mesma, quando comecei, achava que a prótese sobre implantes era uma coisa distante, difícil e que não era para qualquer um. Mas a verdade é que tem muita gente como você, dando esse passo com segurança, mesmo tendo começado do zero. Quer ver? Vou mostrar para vocês dois exemplos reais de alunas minhas. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Charliza e eu vim aqui conversar com vocês sobre a experiência que eu tive fazer o curso com a doutora Franciele Delgado, o curso de prótese sobre implantes. Eu fiz em janeiro de 2023 e agregou muito valor ao meu consultório. Eu sempre tive parceria com o implantodontista, mas eu não fazia a parte protética. E chegou no momento que eu resolvi fazer a parte protética dos implantes. Procurei a doutora Franciele, ela me ensinou do zero. Eu não sabia nada. Fiz o curso, ela é muito atenciosa, muito profissional, muito dedicada. Eu tenho tido excelentes resultados no meu consultório. Os pacientes estão muito felizes, principalmente pelo fato de ser eu que estou fazendo a prótese. Eu indico o curso da doutora Franciele e acho que agrega muito e vale muito a pena a gente fazer esse curso e ter mais essa opção de tratamento no consultório. Olá, sou a doutora Isabela Pineda, fiz minha especialização com a doutora Franciele. Foi um grande divisor de águas na minha carreira. Quando eu entrei trabalhar no consultório, vi que faltava muito profissionais ligados à prótese e por isso, então, decidi fazer. A especialização de prótese agregou muito no meu profissional, porque eu já gostava da prótese, mas não sabia o tanto que eu poderia abranger essa área. Então, eu vou desde casos unitários até reabilitações totais e também consigo entregar muita estética para o meu paciente. Então, esse foi um grande investimento que eu fiz na minha carreira. Hoje eu tenho muito retorno graças à minha especialização e oriento você que está procurando fazer um curso, faça com a doutora Franciele, que ela é uma profissional maravilhosa. Até hoje, o que eu preciso, converso com ela, a gente troca ideia. Sou satisfeita com o trabalho dela, com a profissional que ela é e com o pessoal que ela é. Viu só que não é sobre ter mais estrutura ou mais experiência? É sobre entender o caminho certo e evitar os erros que travam a maioria dos profissionais. Mas antes da gente mergulhar no conteúdo de hoje, deixa eu te lembrar rapidamente o que vimos na nossa aula 1. E se você ainda não assistiu, fica aqui o meu convite para você ver a gravação. Ela é essencial, tá? Na primeira aula, você entendeu por que a prótese sobre implantes é uma das maiores oportunidades da odontologia atual, como esse mercado está crescendo no Brasil e como você pode começar com casos simples sem precisar investir rios de dinheiro. Eu também te mostrei os 4 pilares do planejamento protético: o diagnóstico, escolha da prótese, seleção do intermediário e como ter uma boa comunicação com o seu laboratório. Se você ainda não viu essa aula, assiste depois que terminar essa daqui, porque as duas se complementam. E o que eu vou te mostrar agora vai dar ainda mais clareza para você seguir com confiança. Hoje eu quero te mostrar as 3 falhas mais comuns
no planejamento protético que eu vejo acontecerem até com dentistas mais experientes e que muitas vezes são as principais causas de insatisfação, retrabalho e prejuízo na prótese sobre implantes. Essas falhas acontecem muito antes da execução e é por isso que muitos dentistas acham que a técnica é difícil, quando, na verdade, o problema está em uma base que foi mal construída. Vamos a elas então. Falha número 1. Falta de clareza no diagnóstico inicial, o erro mais básico e o mais grave. A maioria dos problemas que acontecem, por exemplo, na instalação das próteses foram causados lá atrás. Lá no momento em que não foi avaliado corretamente, por exemplo, o espaço protético. E nesse caso, influencia tanto o sentido vertical quanto horizontal. Quando nós não consideramos a relação com o nosso arco antagonista, como que está a oclusão desse paciente, também vão acontecer falhas ao nós não considerarmos a inclinação dos implantes. As falhas elas acontecem ao não seguirmos critérios, por exemplo, também durante a transferência, seja ela analógica ou então no seu escaneamento. E também, gente, tem falhas quando o tecido gengival foi simplesmente ignorado durante o que deveria ter sido a avaliação. E o que isso vai causar na prática? A escolha errada do tipo de prótese a ser executada, vai te levar à seleção de um intermediário com altura ou indicação inadequada, pode causar falta de espaço para a prótese e impossibilidade de você trabalhar o tecido mole, que é o nosso perfil de emergência, e pode ainda resultar em próteses com sobrecontorno, dificuldade de adaptação, de instalação, uma dor no paciente, uma estética ruim e até inflamações com o passar do tempo. Dá uma olhada nesse caso, gente. Separei especialmente para a aula de hoje. Ele deu muito trabalho, pois os profissionais anteriores já haviam pulado etapas cruciais no início do tratamento. E o resultado foram implantes rasos, com angulações inadequadas, fazendo os parafusos saírem na vestibular, por exemplo, como vocês estão vendo aí. Existe uma diferença de cor no elemento 12, então havia um parafuso saindo bem no centro dessa face vestibular. Aconteceu nesse caso também falta de espaço para uma prótese resistente e estética. E era, gente, necessário, na verdade, ter feito uma regularização óssea para esconder a gengiva da prótese dessa paciente. Ou então, tivesse sido feito um planejamento já de início para uma prótese sem a gengiva artificial. Mas, infelizmente, não foi o que fizeram. E o resultado, que poderia ter sido fantástico, acabou ficando limitado às condições atuais. Ainda conseguimos uma boa estética, como vocês estão vendo, e uma ótima condição de higiene, mas com certeza poderia ter ficado melhor se o planejamento inicial tivesse considerado aqueles poucos fatores que eu já citei aqui para vocês. Eu tive um aluno também que lá no começo ele não avaliou corretamente o espaço vertical. Fez uma coroa com pouco espaço e acabou tendo que refazer 2 vezes o trabalho. Então, ele gastou com o laboratório e ainda acabou perdendo a confiança desse paciente. Agora eu vou dar uma dica de como evitar isso. Então, vocês podem fazer fotos clínicas de todos os ângulos. Usem os afastadores, eles ajudam muito. Faça fotos do sorriso desse paciente, de frente, de perfil, sorrindo, em repouso. Use uma régua para você avaliar e medir o espaço vertical, inclusive no escaneamento, se você estiver usando o fluxo digital, é muito possível fazer isso. Avalie o biotipo gengival, pois ele vai interferir na escolha do seu intermediário.
Outra dica para vocês: leiam os catálogos das marcas dos implantes. Quando você conseguir, faça isso junto com o seu cirurgião. Assim você terá conhecimento de todas as possibilidades de componentes que a empresa oferece para solucionar os casos. E estando em conformidade com o planejamento cirúrgico, você não terá dificuldades para realizar as etapas protéticas. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, em relação a algum componente que você vai fazer, selecionar, eu tenho uma sugestão, que é apenas instale o componente que você escolheu e avalie bem todos os requisitos antes de moldar ou de escanear. Assim você terá a chance de trocar esse componente se for necessário, antes mesmo de gastar com laboratório ou com sessões extras aí com o seu paciente. Quer uma outra dica? Use um checklist de diagnóstico antes de planejar qualquer componente. Isso ajuda a não esquecer nenhum detalhe importante. Quer uma outra dica? Uma diquinha de ouro. Sempre pergunte a si mesmo: essa prótese será possível de instalar, ajustar com conforto? Ela está esteticamente agradável? Tem uma previsibilidade? Se a resposta for não sei, pode ser necessário que você tenha que replanejar. Às vezes, é melhor a gente dar um passinho para trás para depois conseguir dar 2 passos para frente. Sempre que necessário, replaneje, troque o componente e siga em frente. Vamos então para a falha de número 2. Não seguir os passos corretos e um protocolo de moldagem durante a transferência. Essa decisão deveria ser estratégica, mas na prática ela vira automática e o excesso de confiança é que pode te levar a falhar. Então, o que acontece? A falha mais comum é pular os passos de conferência de adaptação das peças, de transferência, de moldagem ou as de escaneamento. Muitas pessoas, muitos profissionais pulam a etapa do raio-x periapical. E dessa forma, muitas vezes os componentes podem não estar adaptados. E isso leva às falhas durante as provas e também nas instalações das próteses, causando situações de estresse tanto para você quanto para o seu paciente. Outro detalhe importante é a seleção da técnica de moldagem adequada. Se você tem a possibilidade de transferir com uma técnica segura e escolhe outra apenas pela comodidade, você também pode ter problemas. Talvez a técnica escolhida não seja ideal para aquele caso. E quer saber qual que é a consequência real que isso vai trazer? Você vai ter dificuldade durante a moldagem de transferência, você pode ter problemas na sessão, então, de prova ou de instalação dessas próteses, pode ter necessidade de ter que moldar ou escanear o seu paciente novamente. E nos piores casos, você pode perder a confiança do seu paciente e até mesmo a peça protética e repetir esse trabalho. Querem ver um exemplo disso? Dá uma olhada nessa imagem. Aqui nós temos uma vista oclusal da sessão de prova de copings unitários de um paciente. E como vocês podem observar, nós temos peças que estão bem posicionadas e também peças giradas, como nas próximas imagens, que estão mais aproximadas para vocês terem uma ideia. Nós temos então copings que estão totalmente girados e que impossibilitam de nós darmos continuidade ao trabalho. E eu posso falar para vocês onde que foi a falha? Justamente durante a moldagem. Então, quando pulamos etapas que parecem bobas e até mesmo desnecessárias, é normalmente onde nós erramos. Tudo isso leva à perda de sessões, de horas clínicas, que é o que nós temos de mais caro no consultório. Então, isso é prejuízo para você e também para o seu paciente. Pensa comigo, já é ruim moldar uma vez. Imagina para o paciente ter que ir lá no consultório de novo e fazer todo o processo. Mais uma vez. Ruim, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação?
Bom, primeiro eu sugiro que você avalie. Então, antes de escolher a técnica, tá, gente? Avalie a abertura de boca desse seu paciente. Se será possível usar a técnica da moldeira aberta ou a técnica da moldeira fechada. Antes de moldar, certifique-se que as peças estejam devidamente adaptadas por meio do raio-x periapical. Siga o passo a passo para você ver a adaptação também e a inserção da sua moldeira, tá? Você tem que ter atenção também durante o preparo do seu material de moldagem. E não se esqueça, sempre tenha o checklist com o que será necessário enviar ao seu laboratório. Quer uma dica? Nos seus primeiros casos, vá de moldeira aberta, claro, sempre que possível, né? Com ela você vai ter mais controle, maior previsibilidade, né? Menor chance de errar e vai se acostumar também a seguir um protocolo de trabalho seguro. Vamos então para a nossa falha de número 3. Então, ter uma comunicação inadequada com o laboratório. Essa é a falha mais silenciosa, mas que é uma das que causa bastante frustração. Você faz tudo certinho na boca do paciente, mas a prótese volta com alguma coisa errada. Então, qual pode ter sido esse problema? Pode sim ter sido a comunicação com o laboratório. Ela pode ter sido falha ou então superficial. Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar aqui para vocês alguns erros comuns em relação a isso. Então, quando nós não informamos detalhes importantes para o nosso laboratório, a gente não envia foto, não especifica o sistema do implante que você está trabalhando, o que você pensou em fazer naquele caso, se ele tem algum detalhe importante que você precisava ter discutido e não discutiu. Passar instruções vagas, por exemplo, faz igual aquele outro caso que você fez para mim, isso é muito ruim para o laboratório. Ou então, simplesmente não alinhar com o seu técnico as suas expectativas, né? E quais são as consequências desses erros? Bom, vocês podem receber, então, próteses com perfil de emergência inadequado, o laboratório acaba fazendo coisas no improviso, porque muitas vezes não entendeu o que vocês esperavam aí desse resultado. A instalação das peças, que deveria ser uma sessão muito tranquila, vira um momento de tensão, vira uma consulta conturbada. Ou ainda, você precisa devolver essa peça para o laboratório ajustar e até mesmo fazer o trabalho de novo, refazer, né? Com custo dobrado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, mais uma vez. Graças a Deus, é mais uma aluna, né? Graças a Deus, eu tenho muitos alunos, por isso eu tenho muitos exemplos aí de história também para contar e compartilhar com vocês. Então, o que aconteceu com esse aluno? Ele foi fazer uma coroa, que era uma unitária na época, mas ele não especificou nada para o laboratório. Não discutiu o caso, enfim. A peça acabou sendo feita como o laboratório achou melhor e não como o dentista havia planejado, ele havia pensado lá na cabeça dele. E o que aconteceu? A prótese voltou sem contorno, sem nada de harmonia e, em vez de vir parafusada, veio cimentada. E é claro que depois precisou ser refeita. Não teve outro jeito, né? Então, eu digo para vocês, como vocês podem evitar tudo isso? Então, a sugestão é criar um protocolo fixo de comunicação com o seu laboratório, abusa da ficha personalizada do laboratório. Quanto mais informações você passar para ele, melhor. Envie tudo nas descrições para o laboratório. O tipo de prótese que você quer, qual será o tipo de retenção, se você pensou em uma cimentada, numa parafusada, qual que é o sistema de implante que você está usando. Envie as fotos com as escalas de cor atual do paciente e com a cor que você deseja. Todas aquelas fotos clínicas com espelho, afastador. Se possível, faça um vídeo curto para o seu laboratório explicando o caso, com o modelo, com a foto do paciente, né? Você quer uma diquinha bônus?
Se você tem uma clínica maior, né? Cria aí um grupo de WhatsApp com o seu laboratório, para que vocês consigam se comunicar de forma mais facilitada, mais objetiva, né? Usar uma linguagem objetiva e simples com o seu laboratório também facilita muito a comunicação, tá? Então, a comunicação com o laboratório é uma extensão do nosso planejamento. Tenha uma boa relação com o seu laboratório. Agora, vamos fazer um resumo dessa nossa aula? Nós vimos, então, essas 3 falhas de planejamento. Então, elas são responsáveis pelo quê? Primeiro, leva a perda de tempo, prejuízo financeiro, retrabalhos, indicação negativa e frustração com a prótese sobre implantes. Quando você evita essas falhas, o que acontece quando você falha menos, né? Você ganha segurança e confiança na hora de executar os trabalhos, melhora a sua relação com o laboratório, aumenta a previsibilidade nos resultados e fideliza pacientes com muito mais facilidade. E lembre-se, isso tudo começa no planejamento. A execução, ela só funciona se a base tiver sido sólida. Eu tentei explicar o máximo possível aqui para vocês, mas o nosso tempo ele é limitado. E eu sei que algumas pessoas que estão aqui me acompanhando podem estar buscando uma solução mais completa, mais estruturada para aplicar tudo isso de forma segura no dia a dia do consultório. E é por isso que em breve eu vou abrir as inscrições para uma nova turma do meu curso completo de prótese sobre implantes. Mas a gente ainda vai falar mais sobre isso nos próximos dias. Fica comigo até o fim dessa jornada, porque eu tenho certeza que as próximas aulas ainda vão abrir mais a sua visão. Vamos revisar rapidinho? Vimos então as 3 falhas mais comuns no planejamento protético, entendemos como cada uma delas gera prejuízo e retrabalho e como evitá-las com mais clareza, planejamento e comunicação. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo demais você ir lá e assistir. E se você já assistiu, talvez até rever algum detalhe, porque tudo está muito conectado. Na nossa próxima e última aula, você vai descobrir como aplicar tudo isso na prática, do planejamento à execução, para realizar sua primeira prótese sobre implante com segurança e previsibilidade. Vai ser a aula mais completa da jornada. Eu espero vocês amanhã, então às 20 horas. Até lá!